Hoje nós estaremos falando líderes cujo espírito Deus despertou. Mas antes de eu entrar propriamente no tema e estar apresentando aquilo que nós vamos conversar, eu tenho duas coisas a tratar. Primeira, tem uma dúvida que ficou da semana passada e tem uma colocação que eu fiz no meio da minha exposição. Eu tive um ato falho. O ato falho foi quando eu citei livro de Ruth no meio dos livros e dos profetas. E, na verdade, eu tinha que citar Amós. E eu acabei citando Ruth. Então, se você anotou Ruth aí, apaga, tá? Porque naquele período, os profetas eram lá no século VIII, né? Que a gente fala que é o século do florescer da profecia, e onde começa a profecia escrita, porque até então a profecia era só verbal, né? E quando fala de profecia, lógico, eu não posso deixar de dizer que a profecia, o profeta sempre tem aquela expressão, veio a minha palavra do Senhor, e a palavra só acontece, e a profecia acontece depois que ela é verbalizada, e Deus faz ela acontecer. Mas quando eu falei em profetas, lá eu ia citar Amós, e eu acabei citando Ruth, na verdade é Amós. Amós, que prega no Reino do Norte, Oséias também, Miqueias prega tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul. Tá? E temos lá a profecia de Isaías, que refere-se a tudo que ia acontecer. Então, corrigindo esse ato falho, uma irmã nos perguntou, mas espera aí, por que eles se separaram? Tá? Por que o Reino do Norte e Reino do Sul separou em Reino do Norte e Reino do Sul? Lá no capítulo 11, tá, do livro de Reis, quando você chegar lá no livro de Reis, no capítulo 11, tem uma explicação muito legal sobre isso. O que aconteceu? Aconteceu que morreu o grande rei, que era o rei, um dos mais sábios, né? O rei Saul. E Deus já tinha dito para ele que ele tinha entrado num caminho que não era muito agradável ao Senhor. Por causa das suas mulheres, ele se corrompeu e se envolveu com os ídolos dessas mulheres. E deixou, vamos assim dizer, na linguagem bem popular, correr solto. Com isso, o povo começou a se desviar de Deus. A consequência é a correção de Deus. Israel aprendeu a duras penas a obedecer ao Senhor e foi fascinado com relação à idolatria. Vamos abordar isso daqui a pouco. Ocorre que havia um cara chamado Jeroboão. Jeroboão, ele fazia uma certa oposição a Saul. E Jeroboão era um cara sério. Ocorre que que Jeroboão, por um tempo, foi perseguido por Saul. E fugiu, inclusive, da presença de Saul e ficou escondido um tempo. Roboão, que era o filho Eu falei Saul, né? Salomão. É Salomão. Presta atenção. Que era filho de Salomão. O Roboão, ele fez o seguinte. Morreu Salomão, o Roboão assumiu. Aí chegaram para ele e falaram assim, como é que nós vamos fazer? O pessoal está reclamando da taxa de imposto, que está muito alta. Isso, obrigado por ter lembrado aqui. O pessoal já me avisou no chat. Muito legal. E o imposto está muito caro. Aí ele falou assim, tudo bem, os conselheiros mais idosos, os mais antigos, falaram para ele, Robão, dá uma maneirada aí, estou colocando na linguagem popular, evidentemente no texto eu estou parafraseando para você entender a história. Tá? Robão, dá uma maneirada aí, que o povo se volta para você. Aí ele falou, foi o seguinte, povo, vou pensar nesse negócio aí, dá 3 dias e a gente conversa. E ele foi buscar o conselho, também com os jovens. E o jovem falou assim, meu? Sobe a carga de imposto aí que esse pessoal não vai ligar, não. Consequência. 3º dia, ele chegou lá, seguinte, se vocês acham que o dedo mindinho do meu pai era pesado em cima de vocês, tá? O meu é pelo menos da largura da cintura dele. Vai ser mais pesado esse negócio aí. E aumentou a carga. Aí o povo se revoltou e se separou. Houve essa separação, houve a cisão. Um grupo
acompanhou Jeroboão, que tinha voltado a Jerusalém lá nesse período, sabendo que Salomão tinha morrido. Então, o que aconteceu? Um grupo acompanhou Jeroboão. Só que antes tinha tido uma profecia na qual ele ficaria com as 10 tribos e que o reino seria dividido. Isso era um plano de Deus. E havia a oportunidade, se ele seguisse ao Senhor, de ser abençoado. E 2 tribos ficaram com Roboão, porque Deus falou assim, eu tenho que preservar a linhagem de Davi. Foi uma promessa que eu fiz com ele. Deus cumpre as suas promessas. Acontece que nessa separação, por um período, tá, eles ficaram 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram no Reino do Sul, e no Reino do Norte as outras 10 tribos, lá em Samaria. Ocorre que, nesse ínterim, eles começam a pensar em guerrear um contra o outro. E Deus fala, opa, não, para com esse negócio aí. Eles não vão guerrear contra irmãos, não. Não é correto. Então, e ficou assim o reino dividido. Nesse período, tá, é que as coisas começam a acontecer. Que ao invés, lá em Samaria, ao invés do povo voltar para Deus e buscar Deus, não, eles se perderam e se separaram mais ainda. Tanto que, em Judá, a gente vê alguns avivamentos, que é o Reino do Sul. Mas no Reino do Norte, foi um pior que o outro. E quando você lê Crônicas, e quando você lê o livro Segundo Reis, você vai perceber que eles foram piores um que o outro. Um é pior que o outro, e que a coisa vai piorando a ponto de Deus falar, ó, não tem jeito. Vou disciplinar o povo, e Deus disciplina o povo. E quando acontece, a Assíria, ela cresce como um grande reino e toma conta do Reino do Norte, de Samaria. E lá, inclusive, né, aí, depois desse período, tá, o Reino do Sul está ligado um pouco ao Egito. Ele tem um convênio com o faraó Neco, você pode ver isso lá. E depois o que acontece? A Síria impede para que eles parem com esse convênio, cortam esse convênio, essa parceria, e a Síria também toma o Reino do Sul. Depois disso, e a Bíblia é muito clara que esse processo é um processo de correção de Deus, que cuida do seu povo, que cuida da sua palavra e que faz Israel aprender que não deve buscar outros deuses e não ter outros deuses diante de si. Aí, nesse período, tá, quando eles estão lá, a Babilônia cresce, a Babilônia trouxe um grande império, e toma conta, inclusive, da Síria, toma conta de tudo, e vai até uma parte do Egito. Lógico, você não pega a parte do deserto, porque no deserto eles não conseguem, não tem ninguém. Mas eles tomam conta de tudo, tornam-se um grande império, a grande Babilônia. E, nesse período, tá, quando a Babilônia começa a ficar claudicante, vem o Império Medo-Persa, e é aí que começa a acontecer, inclusive, uma parte do retorno. Essa parte do retorno, tá, é onde nós entramos e é onde está o nosso texto. Tá? Hoje, eu quero compartilhar com vocês, tá, mas eu vou ter que dar uma rápida passada na outra parte. Vai ser justamente sobre o que ocorreu nesses dias. Então, vamos lá. Mas antes de eu entrar em líderes que Deus despertou, eu vou voltar um pouquinho aqui na lição anterior, se o meu PowerPoint deixar. Deixou. Esdras 1, 1 a 5. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse o que o Senhor falara por Jeremias, o Senhor despertou o coração do Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgar a todo o seu reino. Nesses termos, assim Ciro, rei da Pérsia, Senhor dos céus, Deus dos céus, veja que ele é um ímpio, ele não é da linhagem de Davi, não é da família de Israel, mas Deus está movendo um homem que não é de Deus, que não faz parte da história, lógico. Deus está movendo, é por isso que a Bíblia diz, o coração do rei está na mão de Deus, a tudo quanto quer o inclina.
Tudo que acontece ao nosso redor, você que já entregou o coração para Jesus, você que já é de Jesus, você tem que entender que Deus está no controle de todas as situações. Eu estou em Esdras, capítulo 1. Se você tiver pelo celular, talvez a letra fique muito pequenininha, muito miudinha, e você não vai precisar de uma lupa para conseguir ver isso aí. Mas então, sabe que eu estou em Esdras 1, de 1 até o 5. E no decreto dizia, qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, que volte a Jerusalém de Judá, reconstruir o templo do Senhor, do Deus de Israel, o Deus de Jerusalém, onde o Deus de Jerusalém, de Israel tem a sua morada. Lógico. Causa do exílio, eu acabei de falar, acabei de comentar com vocês. Nesse período, o povo aprendeu algumas experiências que foram negativas e positivas. Negativas. Enquanto eu estou falando, se tiver alguma dúvida, abre o áudio e fala, tá ok? Pode perguntar. É para participar. Dispersão da família hebreia, ou seja, as famílias foram divididas, separadas, perda da convivência e benefícios espirituais, o do templo, inclusive, quando você lê no Salmo 137, eu coloquei aí, ódio no Salmo 137, eles ficaram irados com os povos que fizeram aquilo, e houve, sim, um certo ódio, e uma tristeza muito grande, porque quando você vê, inclusive, Jeremias, quando ele fala da situação, é triste, por isso que ele é chamado profeta chorão, ele lamenta a situação em que ficou o povo de Israel. Lógico, também perda da liberdade, do patrimônio histórico, artístico, moral, espiritual, tudo. O templo, que era o centro da vida dos judeus, o templo foi derrubado, foi devastado, foi destruído. Lógico que nesses exílios também tivemos experiências positivas. Eles aprenderam que a palavra de Deus não falha. É maravilhoso isso, porque como eles tinham, a única referência que eles tinham era o templo, onde eles se reuniam. Você vai entender um pouco disso pela falta que você sente de ir na igreja e estar junto com o povo de Deus. Só que para os judeus não era só isso. Era a essência da vida deles, tá? O estar no templo. Porque no templo era onde eles tinham a comunhão com Deus e tinham a comunhão com o seu povo. E a identidade judaica estava ligada ao templo. Quando o templo é destruído, o que sobrou? E é por isso que no século VIII é que fala que surgem os profetas escritores. E a referência que eles passam a ter é o que está escrito. São os textos escritos. Inclusive, Deus tinha, por providência divina, esses textos chegaram a eles e também a nós. Houve a disseminação religiosa que influenciou a corte, inclusive. Se você ler o livro de Daniel, você vê que o fato deles terem estado na corte, a influência que eles geraram, lembra de Sadraque, Mesaque, Abdinego, que eles não se contaminaram com as iguarias do rei, lembra da fornalha de fogo, e por aí vai. Eles deram testemunho, e aí começaram, e esses reis foram influenciados, de maneira que esse decreto de Ciro, inclusive, é por influência do povo de Deus. Há uma nação que pode ser considerada pagã. Eles começaram a entender que havia um Deus do céu. Nabucodonosor teve uma experiência muito grande com Deus, e Deus, inclusive, falou para ele, você foi levantado para corrigir o meu povo. Então, eu vou dirigir essa história aí, e quando ele não dá glória a Deus, veja o que acontece. E depois, mesmo depois da morte de Nabucodonosor, lembra do que aconteceu quando Deus escreve na caiadura da parede, quando os vasos de ouro foram colocados naquela festa? Mene, mene, tekel, arfa, ufarzim. Pesou o teu reino e o contou, e pesado fosse na balança, né? E o seu reino vai ser dividido. E foi o que aconteceu quando o Império Persa cai, e quando a queda dos impérios, na verdade, da Babilônia, tudo acontece e previsto por Deus. Deus está controlando a história desde o Império Persa, desde o Sírio, Babilônico e Persa. E descrevendo, está no meio deles. Israel está no meio deles e está sendo usado por Deus para influenciá-los e para que eles tenham conhecimento de Deus. Israel também tem uma outra coisa. Israel era extremamente agrícola. E o que acontece? O israelita aprende a arte do comércio. E não só isso. Tá? No tempo de Jesus, inclusive, o templo era uma tremenda casa de câmbio. Câmbio de dinheiro, igual tem hoje as casas de câmbio. O israelita aprendeu a negociar, aprendeu a fazer câmbio, tá? E
E a coisa e vai por aí. Então, eles aprenderam outras artes, não somente para isso. Deus tinha um propósito nisso, para que eles pudessem se comunicar com o resto do mundo. Foram disciplinados com o horror da idolatria babilônica, vacinados contra a idolatria. O povo judeu é extremamente vacinado com relação à idolatria. Não se envolve com idolatria. A volta do exílio. O exílio não significou o abandono de Deus para com o seu povo, e sim uma dura lição. E eles entendem que o que está escrito, está marcado pelos profetas, de que Deus, olha, 200 anos antes da volta, tá? Ela já estava decretada. Está lá em Isaías 44, 21 e 22. Alguém pode abrir no livro do profeta Isaías e ler para a gente, lá no capítulo 44, versículo 21 e 22? Agora, batalha bíblica. Quem for mais rápido e lê, abre o seu microfone e começa a ler, mesmo na sua versão. Quem achou, pode ler. Abre o microfone e lê. É verso 22 e 20. 21 e 22. Isaías 44, 21 e 22. Ok, vou ler. Lembrem-se destes, ó Jacó e Israel, porque tu és meu servo, eu tenho te formado, tu és meu servo. Ó Israel, tu não serás esquecido por mim. Eu tenho ocultado como uma nuvem espessa tuas transgressões, e como uma nuvem teus pecados. Retorna para mim, porque eu tenho te redimido. Uau! Agora lê também o 26 e o 28, Valéria, por favor. 26 e 28? Até o 28, pode ler. Tá. Que confirma a palavra do seu servo e efetua o conselho dos mensageiros dele, que diz a Jerusalém, tu serás habitada, e para as cidades de Judá, vós sereis edificadas, e eu erguerei os lugares em ruínas dali. Que diz ao oceano, seque, e eu secarei teus rios. Que diz de Ciro, ele é meu pastor e realizará toda a minha vontade, dizendo a Jerusalém, tu serás edificada, e para o templo teu alicerce será posto. Uau! Veja que ele está falando de, olha, 200 anos antes, já foi predito o que ia acontecer. E Israel sabia disso, tinha conhecimento disso, de que eles seriam, que haveria a reconstrução. E olha que interessante. E Ciro será pastor. Olha a posição de Ciro, que era, inclusive, que não era da linhagem dos reis de Israel. Que coisa interessante que acontece 200 anos antes. Continuando para hoje. Quais os problemas têm afastado o povo de Deus dos caminhos do Senhor atualmente? Cada um de nós é responsável, como corpo de Cristo, a corrigir os erros que nos afastam de Deus. A gente tem que entender que Deus tratou o povo de Israel de uma maneira especial. Cuidou deles para que eles fossem restaurados e restabelecidos. Se tem problema que te afasta de Deus, Deus vai colocar, inclusive, gente, às vezes até o ímpio, para corrigir o teu caminho. Não espera que o ímpio venha dizer para você, oh, você que é crente, não precisa fazer isso. Não fica bem para você que diz que é crente fazer um negócio desse. É horroroso. Se um ímpio, Deus usar um ímpio para te mostrar o caminho que você deve andar. Não deixa acontecer. Não espera acontecer. Se o povo de Deus entender isso e botar isso na mente e no coração, a gente vai viver muito melhor. O papel dos líderes. O papel dos líderes aí foi determinante. Em Esdras, no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 6, e ainda também em Neemias, ele fala dessa liderança que é envolvida e é levada a fazer a obra. Veja que um decreto do Ciro não simplesmente move o povo, mas homens comprometidos com o povo, fiéis a Deus, sensíveis à necessidade do povo, é que foram movidos.
Esdras, filho do sacerdote Seraías. Tá? Esdras, que é filho de Seraías, o Seraías foi morto. Lembra que foram... Quando você dá uma lida lá no livro de Reis e também em Crônicas, você vai ver a tragédia que foi a invasão. E o Nabucodonosor, tá? Além de ter matado os pais, ele leva essa juventude para lá e eles ficam no meio servindo. E olha que aí que eles começam a entender a mão de Deus. Tá? Esdras, que era filho de Seraías. Neemias nasceu no cativeiro, jovem, tinha prestígio perante Artaxerxes, que era o... Quando você lê sobre Artaxerxes, a referência que tem na Bíblia é muito pouca sobre ele, muito pequena. Mas você entende que é realeza. E ele está lá, servindo na realeza. Ambos credenciados para a tarefa e se complementaram. O trabalho foi feito junto, não é sozinho. A obra de Deus não caminha sozinha, ela caminha com o seu povo. Alguns temas religiosos que foram determinantes ali, eu estou passando rapidamente porque o meu propósito é entrar na segunda parte. Tá? Continuidade histórica do seu povo. Desde Gênesis, tá? 12:2, que eles seriam abençoados, qual era o propósito do povo de Deus? Ser tu uma bênção. Lembra que foi dito para Abraão, que depois teve o nome mudado para Abraão? É esse o propósito, ser bênção. Que você seja uma bênção. O povo de Deus, mesmo estando no exílio, foi bênção. Bênção a tal ponto que Deus moveu o coração de Ciro e o povo aceitou de bom grado, nós vamos ver daqui a pouco, que não só aceitou, como também contribuiu para que a obra fosse feita. Pureza religiosa. O povo aprendeu que deve servir ao único Deus poderoso, absoluto. Reordenação do povo de acordo com a palavra de Deus. Eles foram alinhados. Os profetas foram a ferramenta de Deus para lembrar o povo onde eles caíram. Os reis foram advertidos, mas agora eles procuram voltar. Procuram resolver os problemas de casamentos mistos. Esdras vai ter uma situação lá no capítulo 9, que alguns homens haviam casado com outras mulheres que não eram da linhagem de Israel. Por meio da graça, Deus faz essa mudança. A leitura da palavra, lá em Neemias capítulo 8, versículo 26. Tá? E o exercício da oração. Eu mandei os textos por SMS para alguns de vocês, tá? Para que vocês pudessem ter conhecimento desses textos. Adoração a Deus em clima de avivamento. Acontece lá em Esdras capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 4. Nós vamos passar por isso, vamos depois ver isso mais afim. E a autorização do rei para executar a obra, que é esse decreto que acontece. O que você tem feito para se manter puro diante de Deus? Assim como na época de Esdras e Neemias, também precisamos nos dedicar à leitura da Bíblia, à oração contínua e sincera, para cumprir a missão que o Senhor tem para nós. Presta atenção nesse detalhe. E, concluindo a parte do capítulo da primeira lição, é impossível desassociar Esdras e Neemias da realidade do seu tempo. Da mesma maneira que vivemos em um país corrompido pelo pecado, ambos os homens comuns que Deus chamou para uma missão de guiar o povo escolhido tinham um diferencial, eram servos piedosos. Estamos vivendo como servos piedosos? E agora entramos propriamente na lição de hoje. Foi muito rápido, gente. Se eu fui muito rápido e ficou alguma dúvida até aí, dá um sinal aí, tá? Se você não recebeu os textos que eu enviei, depois me avisa para que a gente possa mandar, ok? Ah, um detalhe, antes de eu entrar aqui. Tudo que aconteceu até aqui, manifestação do poder de Deus. Aí, para os dias de hoje, talvez você não fica meio difícil a gente dimensionar como é que Deus moveu isso. Talvez você não entenda o que está acontecendo hoje à tua volta. No meio de uma pandemia, no meio de uma situação como nós estamos vivendo hoje. Ou eu não sei como é que está a sua vida. Graças a Deus eu não conheço a vida de ninguém aqui. Só conheço o rosto de vocês. Mas presta atenção como Deus está falando com a gente através da vida desses homens, através da obra que Deus fez no meio do povo não crente, a influência que eles receberam e a maneira como Deus os moveu. Eu vou repetir uma frase que eu tenho um texto que é muito legal.
O coração do rei está na mão de Deus. A tudo quanto quero inclina. Deus move o coração, mesmo daqueles que não o conhecem. E, gente, agora nós temos uma facilidade. O Espírito Santo foi derramado. E o Espírito Santo está agindo livremente nas pessoas que te cercam, nas pessoas que estão à sua volta. E a tua influência positiva vai fazer com que eles cheguem ao conhecimento de Deus. Despertando o espírito do rei Ciro. Volta lá no capítulo 1, o versículo 2. Olha o que Deus fez. As conquistas foram pela vontade de Deus. Eu quero ler com vocês o capítulo 1 de Esdras. Aliás, eu vou pedir para alguém que esteja com a Bíblia aberta aí. Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Mas eu já lembro domingo passado, eu quero ler de novo para a gente marcar bem, ok? Esdras, capítulo 1. Quem encontrou, abre o seu microfone e pode ler o versículo 1, 2, 3 e 4. Vou ler. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo, para que em Jerusalém de Judá, qualquer do seu povo que seja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá construir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem, prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Amém. Percebo que é muito legal. Assim diz Ciro, rei da Pérsia. O cara se coloca, eu sou rei, e eu estou fazendo um decreto aqui. Agora, olha aqui, o rei da Pérsia escreve: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me entregou para edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Foi pela vontade de Deus. E ele entende que foi vontade de Deus. O povo de Israel está ouvindo o decreto feito por um cara que não é um rei de Israel, dizendo que o Deus dos céus faz. Por isso que eu falei que eu enfatizei semana passada: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Mateus 5,18. E outra, livres para voltar e reconstruir. O povo que foi cativo agora recebe o que aqui no Brasil chamou-se de alforria, né? Então, livre para voltar. Não só voltar, mas também para reconstruir. Tem a liberdade de restabelecer a sua cidade e o templo. Aí no capítulo 4, quem não vai subir, vai contribuir. Vai dar uma parte do que tem. No versículo 5, 6 e 7, ele fala que as pessoas devem... Quem quiser ficar, pode ficar. Você pode até ficar aqui, não tem problema nenhum. Mas se você não vai, você vai contribuir. Então, ou seja, o rei da Pérsia leva o povo de Israel a contribuir. O pessoal tem uma dificuldade tremenda com esse negócio de contribuir para Deus e tem dificuldade. Tem gente que tem dificuldade com dízimo, tem gente que tem dificuldade com oferta, tem gente que tem dificuldade com uma série de coisas. E quando se trata de dinheiro, o Brasil, via mídia, foi vacinado com esse negócio uma época. Tá? Quem tem mais de 40 anos sabe disso. Como a igreja evangélica sofreu com isso, por uma imagem que foi muito ruim, que foi colocada com relação à igreja. Só que quando você entrega a tua vida para Jesus, quando você coloca o teu coração, quando você abre o teu coração para Jesus, entende que Jesus é Senhor de todas as coisas.
E eu estou colocando aqui para vocês, gente, que Deus é soberano sobre todas as situações. Nada acontece sem que Ele queira, saiba ou permita. Tudo que está acontecendo ao teu redor, à nossa volta, está debaixo do controle de Deus. Mas tem uma pandemia que está matando crente, inclusive. Qual o problema? Falei sobre isso no domingo passado. Deus está no controle. Ele tem o controle da situação. Por isso, aquilo que chegar às tuas mãos é o que Deus permitiu para você viver. Já fui moço, agora sou velho. Nunca vi o justo mendigar o pão. Robertão, você não sabe como está difícil esses dias. Tive que pegar a cesta básica lá na igreja e olha, a coisa está complicada aqui em casa. Quantas pessoas tiveram essa situação na nossa igreja? E eu louvo a Deus porque a igreja pôde suprir, pelo menos do básico, algumas famílias. Mas Deus não vai deixar o seu povo viver a míngua. Deus tem propósito. Você está falando aquele que vão ser prósperos e está falando da teologia da prosperidade? Não, meu querido. Eu estou dizendo que Deus tem o controle de todas as situações. E Ele sabe o teu limite e sabe até onde você pode ir e Ele sabe o que você precisa para sobreviver. Ele sabe o que é necessário para o seu povo. E agora Ele move o coração daqueles que estão à sua volta para contribuir, se for necessário. Para que você tenha o mínimo de subsistência. E ele continua no capítulo, no versículo 7. Não foi lido, mas foi lido, eu vou ler agora. Versículo 7. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e tinha posto na casa dos seus deuses. Também é para devolver o que é do templo. Deus restabelece. Deus restaura aquilo que é do seu povo. Gente, eu ia dizer que, quase que eu uso aquela frase, que é do homem o bicho não come, né? Mas não é bem isso, não. A verdade é que é muito mais além. Deus é fiel aos seus. E mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel por amor a nós. E lógico, como foi lido lá, a Valéria leu, lá em Isaías 44, meu pastor, no caso ele falou Ciro, cumprirá tudo o que me satisfaz. Ciro, que foi despertado, a profecia foi dada lá atrás, esse é o Ciro que a profecia falava. E o povo de Israel vê a profecia se cumprindo. As promessas de Deus são para mim e são para você. E elas vão se cumprir. Comigo ou semigo. Com você ou sem você. Deus vai cuidar de você independente de você. Deus vai cuidar da tua família independente de você. E Ele tem planos, e planos de paz, e não de guerra. Despertou também o espírito das cabeças das famílias. O Espírito de Deus moveu as famílias. Eu quero que você entenda uma coisa bem interessante. Quando eu falo aqui moveu as famílias, o povo de Deus ele foi totalmente movido para seguir. Lá no versículo 5, se você der uma olhadinha, olha só o que diz. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e sacerdotes, e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subir e edificar a casa do Senhor. É muito interessante. A gente, às vezes, não tem noção do que Deus está fazendo à nossa volta, está fazendo ao nosso redor. Você, quando olha, a gente tem uma tendência a olhar somente o que acontece comigo. Só o que acontece comigo. Só o que acontece para mim. Os teus filhos, tua esposa, teu esposo, teu pai, tua mãe. Deus está operando na vida deles. E Deus está movendo o coração deles. E muitas vezes, com graça na sua direção. Pô, mas o cara falou aquele negócio para mim que me magoou profundamente. Eu tenho algumas mágoas e mágoas que são terríveis. Primeira coisa, faz que nem o povo de Israel fez. Passado vai ficar no passado. Para de viver do passado e passa a viver do presente. Para o passado, ele não pode mudar o teu presente e o teu futuro. Israel podia fazer o seguinte, espera aí, agora que Deus está nesse negócio, vamos se vingar, vamos pichar essa cidade inteira aqui,
antes de ir embora para Jerusalém. Vamos quebrar os copos que tem aqui, os pratos, vamos destruir a cidade deles, deixar um rastro aí de sujeira para eles limpar, tacar fogo em algumas coisas e vão embora. Israel podia sair com uma situação como essa. Falar assim, ficamos aqui servindo para esse pessoal tanto tempo, vão pagar, agora vão pagar. Ele vai pagar porque ele fez com... Gente, o Esdras, o seu pai foi morto. Os caras mataram o pai dele. E ele estava lá servindo. Eu vou ratificar aqui que servindo nessa época aqui, não é igual a escravidão foi no Brasil. No Brasil não teve escravidão, no Brasil teve tortura. Escravo aqui era torturado e era trabalho pesado. Ele não era tratado como gente, não era tratado como ser humano. Não é isso. Lá o escravo, ele ficava na casa junto, servindo e vivendo junto. Não tinha as regalias de quem era da terra. Mas ele estava lá. É como um estrangeiro que chega, por exemplo, aqui no Brasil. Inclusive, aqui, até o estrangeiro aqui tem dificuldade, né? Nós ainda temos muito que aprender com relação ao amor ao próximo. Nós temos muito que aprender ainda com relação ao amor ao nosso semelhante. O Brasil vive uma situação, gente, hoje, que é preciso ter vaga para idoso, tem que ter vaga para deficiente, tem que ter cota racial, tá? Tem que ter lei para você não agredir os idosos, tem que ter lei para impedir que você agrida o homossexual, o heterossexual, qualquer coisa parecida. Eu não estou fazendo apologia aqui à bissexualidade, à homossexualidade. Eu estou fazendo aqui, eu quero fazer apologia ao amor ao próximo, ao semelhante, ao homem que Deus ama. Independente da condição que ele está, independente da cor da sua pele, independente da sua opção política, religiosa. Ele é ser humano e tem que ser amado e tem que ser tratado como homem que Deus olha para ele e necessita e precisa de salvação. Quando a nação brasileira, quando a igreja tiver a influência tal, para que o povo entenda que o amor ao próximo é mais importante que a condição social, política, cor da pele ou preferência sexual, nós mudaremos o Brasil. Nós mudaremos não só o Brasil, mas nós mudaremos a terra e mudaremos a forma como o homem vê o próprio homem. E vai começar a olhar o homem como Deus olha, que carece e precisa de salvação, e tem que ser amado, e tem que ser cuidado, e tem que ser tratado como homem, como ser humano, como Deus o fez. O povo de Israel estava sob servidão, estava sob escravidão. E Deus agora move o coração daqueles que estão à sua volta, para que eles comecem a voltar e comecem a ser elementos, e eles passam ali a caminhar no meio do povo, na direção da sua terra, de onde vieram, para serem instrumentos de Deus, para reconstruírem aquilo que Deus havia dado a eles, como herança, como sua terra, de onde eles saíram do Egito para possuir e habitar e ser referência para que o mundo conhecesse o Deus Todo-Poderoso, o Deus grandioso, o Deus que se importa com o homem e o Deus que quer coabitar com o homem, viver com ele, ser adorado como Deus. Espera desse homem e das mulheres, e quando eu falo homem, eu falo no sentido genérico, homem e mulher, servidão de um Deus Todo-Poderoso que nos ama e que está preocupado em nos dar o que é melhor. Eles tinham que voltar para a terra que emana leite e mel. Então, esse é o Espírito de Deus que moveu as famílias, moveu os sacerdotes, os levitas, todos foram movidos para voltar, foram despertados pelo Senhor. Não somente esses. É assim que funciona a obra de Deus. No Novo Testamento, para a distribuição das viúvas de Jerusalém, foram escolhidos homens cheios do Espírito, de boa reputação, cheios de sabedoria. Foi assim que oraram e elegeram diáconos para a difícil tarefa numa igreja em grande número de membros, porém pequena em experiência, já com volumosos problemas, que estava só no início do ministério. Lá em Atos, capítulo 6, versículo 3, são separados homens para cuidar das viúvas. Quem eles escolhem para cuidar das viúvas? Homem cheio de espírito, de boa reputação, cheio de sabedoria, cheio do Espírito para fazer a obra do Senhor. Cheio do Espírito é que a gente consegue fazer.
é que a gente consegue mover o mundo à nossa volta, é que a gente consegue servir. E quando eu falo servir, gente, é dar o espaço necessário para que o outro cresça também. Quando eu falo servir, é poder simplesmente dar passagem para o outro que chegou, que está chegando. Eu me lembro uma ocasião que eu estava saindo da igreja depois de uma celebração maravilhosa. Estávamos ceia, estacionamento lotado. E o irmãozinho estava pegando comida e deixou o carro na entrada da igreja, do estacionamento. Alguns irmãos que haviam acabado de sair do culto tentaram empurrar o carro, tentaram mover o carro do irmão e ficaram bravos por causa de alguns minutos para poder sair depois do culto. E quando o irmão chegou, os irmãos estavam bravos, queriam passar por cima do carro do irmão. A gente tem muito que crescer como corpo de Cristo ainda, como igreja, como irmãos, e aprender o que é servir ao próximo. Despertando o povo em geral. Deus moveu o poder babilônico para disciplinar o seu povo. Deus fez subir o poderio medo-persa para restaurar o Israel disciplinado. Deus inspirou Ciro para libertar e reconduzir Israel rumo a Jerusalém. E Deus moveu os príncipes para se responsabilizar pela obra. Olha que legal. Os príncipes ficaram responsáveis para fazer, para fazer a obra. Deus moveu o povo de um modo geral. Deus faz. Ele cumpriu o seu propósito. O Espírito Santo move o povo a participar. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as desprezíveis que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante dele. 1 Coríntios, capítulo 27, até o versículo 29. Deus faz isso. E para refletir, quando eu participo do culto, canto, oro, leio a palavra de Deus e nela medito, dou ao Espírito Santo a melhor oportunidade para me despertar para o trabalho de Deus? Você está dando oportunidade para o Espírito Santo te mover para a obra de Deus? Pensa nisso durante essa semana.